um tratado global contra a poluição plástica. No início de junho, na sede da Unesco, aconteceu a segunda rodada de negociações para o acordo. A Voz dos Oceanos esteve presente, sendo representada pelas cientistas Natália Grilli e Vitória Scrisch, através de uma parceria com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. E elas estão aqui para nos contar tudo o que aconteceu. Explique um pouco o que é o tratado e em que ponto do processo a gente está hoje. Bom, a gente está na segunda sessão de negociação das 5 sessões que estão previstas para elaborar esse novo tratado global sobre poluição plástica, incluindo no ambiente marinho. Então, tudo isso começou no ano passado, em 2022, quando teve a 5ª Assembleia das Nações Unidas, a 5ª UNEA, que adotou uma resolução, a 5.14, para quem quiser dar uma olhada, que estabeleceu esse Comitê Internacional de Negociação para esse novo tratado e definiu o escopo desse tratado, né, que é um instrumento legalmente vinculante para todos os países que assinarem, para tratar da poluição plástica a partir de uma visão sistêmica, de uma abordagem olhando para todo o ciclo de vida do plástico, desde a sua produção e olhando para as capacidades de cada país. O lixo no mar é o que dá a maior característica da necessidade de um tratado global, porque quando uma vez que está no oceano, né, não tem fronteiras, então vai para vários países. O tratado ele pensa em né, dos pontos desse tratado é endereçar essa poluição além das jurisdições nacionais, e isso precisa de cooperação internacional. Não tem como fazer isso de forma nacional. Qual que foi essa evolução da primeira, que foi em Punta del Este, até agora, e o que está planejado para a terceira, que vai ser em Nairobi, né? Em Punta del Este foi a primeira, em que foi mais um momento de ouvir e entender quais eram as ideias, né, que os países tinham para esse tratado. Então, a gente está afunilando cada vez mais essa discussão, né? Então, no INC1 foram coisas mais de contribuições gerais, agora já contribuições em pontos específicos, e aí agora a gente vai ter até o INC3, um rascunho, primeiro rascunho, realmente do texto do tratado. Foram divididos 2 grupos, né? O Contact Group 1 e 2. O primeiro dos grupos trabalhou as sessões iniciais do tratado, que eram os objetivos, o objetivo principal, que ainda não tem uma concordância exata dos termos que vão entrar nesse grande objetivo. E do segundo grupo que discutiu medidas de implementação. Então, dentro delas, inclui-se assistência financeira, transferência de tecnologia, desenvolvimento de planos nacionais, cooperação internacional e regional. E os países foram se posicionando a respeito do que eles acham que deve ou não ser incluído dentro dessas sessões. Os objetivos e as obrigações e compromissos voluntários foram divididas em 2 obrigações. E aí elas estão entre medidas upstream, né, que a gente chama de começo do ciclo de vida do plástico, mais relacionado à produção de plástico, midstream, né, que é o meio da produção, então o meio do ciclo de vida, então mais relacionado à melhoria de gestão de resíduos sólidos, e também encorajar, né, a diminuição de embalagens e coisas assim, estimular o reuso, então coisas para que aquilo não vire um resíduo. E downstream, que é a última parte do ciclo, uma vez que o que a gente faz quando o plástico já chegou, né, no meio ambiente, que eles chamam de legado da poluição plástica, porque a gente tem que estabelecer medidas para que cada vez menos plásticos cheguem no meio ambiente, né, que são essas 2 primeiras fases, mais no começo do ciclo de vida e no meio, mas também lidar com a poluição que já está lá, que vocês bem sabem, né, vocês estão aí lidando com essa poluição, atravessando o oceano aí, que também tem que ser endereçada de alguma forma. E aí, o segundo ponto que a Vitória comentou sobre os meios de implementação são coisas que vão dar suporte para que essas metas, tanto né, legalmente vinculantes como voluntárias, sejam implementadas. Mas pensa assim, só numa visão mais macro, como se o sumário do plano já tivesse sido proposto e bem estabelecido, assim, os pontos que vão entrar, os capítulos, mas o que vai entrar dentro de cada um deles ainda está totalmente em aberto. Então, quais seriam os principais tópicos que foram abordados
em termos de fontes poluidoras, impactos e soluções? Bom, acho que em termos de fontes poluidoras, algumas, né, alguns dos temas que foram muito mencionados lá foram, por exemplo, combate a plásticos de vida útil muito curta. Então, o banimento ou a eliminação gradual mesmo desses plásticos e substituição deles por um outro material. Aí foram também debatidos bastante sobre plásticos que são perigosos ou problemáticos por conta dos aditivos químicos tóxicos que eles possuem. Foi comentado também muito sobre essa questão da inovação, da tecnologia, do uso da criatividade até para substituir esse material por outros materiais. Vocês querem contar um pouco sobre a vibe das negociações? Assim, eu tenho interesse em saber como que é estar lá e ouvir o pessoal de cada país falando, representando o seu país. Nossa, eu achei, assim, muito empolgante, muito... De longe, a coisa mais interessante que eu já vivi, eu acho. Porque eu não imaginava que a discussão seria tão geopolítica, assim como foi. Porque você vê que os países têm opiniões muito divergentes já, desde cara, assim. Você tem alguns grupos regionais que, de cara, são mais querem um tratado mais ambicioso, né? Especialmente as ilhas, né? Tanto as ilhas oceânicas, por conta de serem, né, um dos mais afetados pela poluição, principalmente pela poluição marinha, e por terem muita dificuldade de lidar com isso de forma nacional, né? Então eles precisam mesmo dessa cooperação internacional. Tem alguns países que pressionam por uma coisa um pouco menos ambiciosa, com mais medidas voluntárias. Então são desafios que se sobrepõem, né? Porque já é um desafio você lidar com isso em questão nacional e ainda você sobrepõe a você ter que lidar com outros países, né? Quais que vocês acham que são os maiores desafios para que esse não seja só mais um tratado, que ele seja de fato implementado? Eu acho que o tratado, ele apresenta desafios em vários níveis mesmo, né? Primeiro, no nível internacional, assim, que como eu comentei, é a questão da chegada num consenso. E aí a gente vai precisar de uma negociação muito bem feita para conseguir alocar esses diferentes interesses para que o tratado seja representativo para todos e tenha, de repente, medidas e responsabilidades diferenciadas para cada um deles. Acho que os desafios em nível nacional também existem, né? Porque as diferentes repartições nacionais têm que se organizar para também implementar essas metas. Por exemplo, na delegação do Brasil, a gente teve ali representando o Ministério, pessoas representando o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Relações Exteriores. E essas medidas todas vão ter que ser, né, institucionalmente aplicadas dentro das suas específicas áreas ali, nacionalmente falando, e conversar com as políticas estaduais, que vão conversar com as políticas municipais. Aí, quando se fala, né, de produção, um pouco antes, ali na cadeia, medidas nacionais vão ter que ser implementadas e aderidas pela indústria, pelos outros atores do setor privado, que no fim são eles que vão implementar as medidas do tratado para reduzir a produção de plástico, para substituir o plástico por outros materiais, para reduzir o consumo desse plástico que a gente já não quer mais ver rodando na economia. Tem um outro desafio importante também, que é o desafio de informações mesmo, né? Eu acho que nesse sentido a academia tem um papel muito importante de pesquisa, tal, por exemplo, tipo, quais são os melhores substitutos para determinados tipos de plástico, né? Então, não sabemos ainda. Então, a gente precisa de muita pesquisa científica para ajudar nessa tomada de decisão. O que a sociedade civil, o que a gente, como pessoa, pode fazer para auxiliar esse tratado, para auxiliar o combate ao lixo no mar em geral? A regulação normativa é fundamental para o tratado, mas nada acontece se não tiver uma mudança de comportamento por parte da sociedade, né? Seja no consumo, né, na pressão para que esses plásticos existam, sejam produzidos porque eles são, né, consumidos e necessários, como no descarte correto, né, desses produtos e, claro, pressionando para que novas regulações sejam elaboradas. Mas na visão profissional de vocês, como pesquisadoras de lixo no mar,
quais são os caminhos para que a gente combata o plástico no mar? E qual é o cenário realista que vocês enxergam o oceano, caso esse tratado seja de fato implementado da melhor maneira possível? Muitas vezes a gente aprende isso, né, como brasileiros, estudantes, que a reciclagem é essencial e ela realmente é importante, mas a gente está no momento agora de ressignificar tudo isso e entender que a reciclagem não é para ser o foco das discussões do plástico, e sim repensar a economia e a produção para que ela deixe de ser linear e passe a ser circular. Que significa isso, né? É o plástico que é o resíduo que é gerado, que ele possa voltar à cadeia para ser transformado em um novo produto plástico. Um tratado que ele considere realmente o problema da poluição plástica como um problema do ciclo de vida todo do plástico, né? Então, como a gente já falou, desde a produção até o momento em que esse plástico é descartado. Então, acho que entender o problema do lixo no mar como um problema de economia linear, não só como um problema ambiental, é uma coisa fundamental. Entender o problema de lixo no mar, que ele é um sintoma de toda uma economia que não está funcionando. Então, eu acho que se o tratado do plástico realmente tiver esse enfoque, eu acho que a gente está num caminho muito promissor para combater o problema da poluição plástica no oceano. Então a gente precisa que isso vire um ciclo, né? Porque hoje não é um ciclo. Ele tem um começo e tem um final que normalmente é no mar. E, além disso, que haja muita cooperação regional e internacional para limpar, para conseguir retirar esse lixo plástico que está no mar, nas áreas além das jurisdições nacionais. É isso, realmente a gente vê aqui a dificuldade que é, por exemplo, a gente passou por Henderson, uma ilha no meio do Pacífico, considerada a ilha mais poluída do mundo, porque chega muito lixo que está no centro do Giro do Pacífico Sul, e a gente não conseguiu desembarcar, porque ali é super difícil o acesso. Então a praia tá ali cheia de lixo, a gente nem consegue desembarcar para retirar. E eu queria agradecer vocês tomarem o tempo de vocês. Aqui tá sol e aí tá já noite, né? A gente tá numa conexão Polinésia-França e uma conexão Cátedra Unesco e Voz dos Oceanos, que a gente continue se unindo no combate ao plástico no mar.